Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai finalizar a CPU, incluindo uma porta paralela de entrada e saída mapeada em memória. Observando a versão 0.3 da CPU, desenvolvida na sprint anterior, fica claro que esse circuito não tinha nenhuma interface com o mundo externo. Tirando o barramento das memórias e as interfaces de debug, não tinha nenhuma forma da CPU se comunicar com o mundo externo, portanto ela era essencialmente inútil. Se não tiver nenhuma forma de poder enviar dados para a CPU para que ela possa processá-los e retornar esses dados, a CPU não serve para nada. Portanto, hoje a gente vai resolver isso da forma mais simples possível, que é com a porta paralela de entrada e saída mapeada em memória. O circuito mínimo da CPU vai ficar assim, de modo que a gente vai ter um barramento de entrada de 8 bits e um de saída. E qual que é a lógica dessas portas mapeadas em memória? Basicamente, do ponto de vista da CPU, essas portas de entrada e saída vão funcionar como uma memória. Então a gente vai poder utilizar as mesmas instruções SW e LW que a gente já tinha implementado para escrever nesses periféricos. Essencialmente, a gente não vai precisar criar mais nenhuma instrução e vai sim colocar alguns blocos a mais para que quando for acessado um endereço específico, nesse caso FF, ao invés de manipular a memória, a gente vai acessar essas portas de entrada e saída externas. Relembrando aqui rapidamente, a instrução SW servia para eu escrever o conteúdo de um registrador em uma determinada posição da memória. Já o LW era o contrário disso, eu carregava de alguma posição da memória para um determinado registrador. Até a sprint anterior, eu poderia utilizar qualquer um dos 8 registradores, assim como as 256 posições dessa memória de dados. Já a estratégia nessa última sprint vai ser o seguinte: a gente vai inutilizar o último endereço dessa memória de dados, que é o FF. E sempre que eu tentar escrever alguma coisa do registrador para esse endereço FF, usando o SW, eu não vou conseguir mais, porque esse fluxo de dados vai ser desviado aqui para a saída. Então, o SW para o endereço FF vai jogar o dado do registrador para a saída. Já o LW, que eu carregava da memória para o registrador, se for no endereço FF, vai carregar da entrada. Então, se for um LW, está certo assim, LW do endereço FF, esse dado vai vir da entrada paralela. Meu problema se resume então a esses dois hardwares aqui, que vão testar se o endereço é FF e serão ativados na instrução LW ou SW. Começando por esse bloco aqui embaixo, ele é basicamente um MUX. A descrição dele está bem aqui. O seu funcionamento é basicamente um MUX. Eu vou testar se o endereço for FF e, se for, o dado que vai para o registrador vai vir da entrada externa. Se não for, ele vai vir da memória e vai seguir o funcionamento da sprint anterior. Então aqui dentro tem um MUX, pode encarar como uma chave aqui, né? Vai estar para cá ou para cá, dependendo do endereço. Se o endereço for FF, essa chave vai ficar marcada para cá. Se não for FF, vai ficar para cá. Essa caixa aqui que eu desenhei está representando um teste. Se o endereço for FF, essa saída é 1. Se não for FF, essa saída desse fio é 0, que é a entrada de controle do MUX. Percebam que esse circuito é totalmente combinacional e muito simples. O lado do LW, então, já está resolvido. LW, que é essa parte aqui de baixo. Já o SW é um pouquinho mais complicado, porque além de escrever o conteúdo do registrador na saída, eu tenho que desabilitar a memória para que nenhum lixo seja gravado nela.
Isso faz com que o circuito seja dividido aqui em dois pedaços, que basicamente vai habilitar a memória para que seja escrito quando não for o endereço FF, e quando for o endereço FF, eu possa pegar o dado que está vindo do registrador e jogue para a saída, mantendo esse valor até o próximo clock. Esse circuito daqui para cá é combinacional, já o registrador é sequencial. Então vamos lá, esse lado de cá do circuito vai ser uma AND entre o teste de endereço. Se o endereço não for FF, porque está barrado aqui, e o WE for verdade, ou seja, for uma instrução do tipo SW, se vocês olharem na tabela, o memWrite ele é 1 somente na instrução SW, não for FF e for SW, o WR Enable vai para 1, habilitando aqui embaixo a escrita na memória. Então, qualquer coisa diferente de FF, escreve do registrador na memória. Já o lado de cá, que eu chamei de fio B, quando não for FF, isso daqui vai ser 0, porque essa parte de baixo aqui é 0. E vai desabilitar esse registrador. Esse registrador, por sua vez, é bem simples, tem uma entrada de 8 bits e uma saída de 8 bits. E se o enable estiver em 1, no momento do clock, a saída recebe a entrada. Como o enable aqui está em 0, então é mantido o valor que estava lá na saída. Agora, no momento que o endereço for FF, fio A vai para 1, é barrado e WR Enable vai ser 0. Já fio B, ele vai ser o AND entre 1 e 1, já que a gente está assumindo que é uma instrução do tipo SW, WE vai ser 1, habilitando esse registrador. Daí, no momento do clock, o valor que estava no banco de registradores, aqui, está vindo esse regdata, ele vai passar para a saída, resolvendo esse lado de cá do SW. Isso que eu falei está resumido aqui no item 1. A gente vai inutilizar o endereço FF e remapeá-lo para entradas e saídas paralelas de 8 bits. O SW no endereço FF vai servir para escrever nessa saída paralela. Já o LW no endereço FF vai servir para ler da entrada paralela. Não vai precisar de nenhuma instrução a mais. O circuito aqui a gente já viu. Para testar esse periférico, eu peço que vocês façam a conexão da saída no LCD e da entrada nas chaves e rodem um programa simples aqui em Assembly. Vocês vão ter que pensar na lógica para resolver esse item 3, codificar em Assembly, passar pelo software assemblador que ele executava da sprint anterior, gerar o código de máquina, carregar na memória de instruções e testar. E o problema a ser resolvido é esse aqui. Quero que vocês recebam o número de 8 bits na entrada paralela e retorne na saída paralela 0 se esse número for par e 1 se esse número for ímpar. Para o seu programa rodar um pouco mais rápido, peço que vocês ainda aumentem a frequência do clock para 10 Hz, que na sprint anterior estava 1 Hz, né? Então vai rodar aí um pouco mais rápido, vocês vão conseguir ver o resultado quase que imediatamente. Para que vocês possam entender mais a fundo o fluxo dos sinais, eu fiz mais uma vez uma simulação visual e nesse caso vou rodar esse programinha aqui, carregar o conteúdo da entrada paralela do endereço FF para o registrador 3, o dado que está aqui vai ser armazenado no registrador 3 e em seguida o conteúdo do registrador 3 vai ser copiado na saída paralela através do SW no endereço FF. Como eu estou utilizando exatamente o endereço FF nos dois, eu não vou estar trabalhando com a memória, né? Vai ocorrer esse bypass. E quem vai estar atuando são as portas de entrada e saída. A primeira instrução está aqui. FF no imediato. Vou somar com o conteúdo do registrador 0. Vai dar o endereço que eu quero apontar. Salvando isso no registrador 3. Aqui está o código de máquina e aqui o assembly. Vou assumir que todos os registradores estão começando com 0 e eu tenho o valor 44
aqui na entrada de dados. Primeira coisa é que o PC começa com 0, então aqui vai sair a instrução que está no endereço 0 da memória de instruções, que ela é quebrada, entra na unidade de controle, o OP e o funct, assim como os operandos. Bem aqui vai sair o conteúdo do registrador 0 e aqui vai sair um lixo, nesse caso o conteúdo do registrador 3, que a gente não vai usar porque esse MUX vai estar para baixo. A palavra de controle é essa aqui, que vai chavear esse MUX para baixo, para que eu possa somar conteúdo do registrador 0 com FF, que é a palavra de soma da ULA, resultando em FF, que é justamente o endereço. Se fosse qualquer outro endereço, o conteúdo da memória desse respectivo endereço iria ser salvo no banco de registradores. Como é exatamente o FF, esse valor vai vir da entrada. Seguindo aqui, o valor da ULA é FF, então flag Z ele não vai ser 1, vai ser 0. Essa instrução também não é do tipo branch, então 0, end 0, vai dar 0 aqui. Esse MUX vai estar para cima, de modo que entre bem aqui o valor de PC mais 1 que está vindo desse somador aqui. O imediato, que é FF, nesse caso não vai importar, e o PC branch, que é o PC mais 1 mais o imediato, também não vai importar. Isso porque esses MUX, os dois estão aqui em 0, então é o 1 que vai vir por aqui, entre aqui, e aparece como novo valor de PC no próximo clock, já que essa instrução não é de desvio. Voltando aqui para a saída da ULA, a gente não vai usar a memória, então o que estiver entrando aqui vai ser lixo. Entrando lixo, sai lixo aqui. Já a entrada de dados vai ser, como eu falei, 44, um valor arbitrário, a gente está assumindo qualquer coisa que está entrando. Na montagem de vocês, esses pins vão estar ligados na chave, então você vai definir com a mão o valor de teste. E como o endereço aqui é FF, esse MUX vai estar virado para cá, de modo que o valor da entrada vai ser copiado na saída. O mem to reg vai estar em 1, esse MUX está virado para baixo, daí o 44 vai estar na entrada de dados do banco de registradores. Resta saber onde esse valor 44 vai ser salvo. Nesse caso é no registrador 3. Esse MUX vai estar para cá, o 3 vai chegar aqui, e no momento do clock esse valor vai ser registrado. Em paralelo a isso, como o WE aqui está em 0, esse WREN vai estar em 0 também, desabilitando a escrita de lixo na memória. Já a saída, a gente assume que ela começou com 0 e ela só vai ser modificada caso rode uma instrução SW para o endereço FF, que é justamente a próxima. Por fim, no momento do clock, o valor 44 vai ser armazenado no registrador 3 e o PC vai avançar. Tá aqui. A próxima instrução é o dual dela, o SW para o endereço FF, que vai seguir esse fluxo aqui de cima. O que estava armazenado no registrador 3 vai ser disponibilizado na saída. Os operandos permanecem os mesmos, só o OP que muda. Agora o PC está em 1, mesmos operandos vão resultar no conteúdo no registrador 0, que é 0, e agora o conteúdo no registrador 3, que é 44. Mesmo esse MUX estando aqui para baixo, esse valor ainda vai ser útil porque ele vai vir por aqui por cima para vir para a saída. Palavra de controle, essa daqui, que mais uma vez vai fazer com que o imediato passe aqui para a entrada B da ULA, para que eu efetue a soma, essa é a palavra da soma, aqui chega FF, que é o endereço alvo. Flag Z está em 0, vamos resolver logo esse lado esquerdo. Esse cara aqui vai para 0, faz com que esse MUX fique no 0. O valor do próximo PC é em 1, está chegando aqui embaixo, FF, aqui está lixo do mesmo jeito. O MUX vai estar para 0 também, para que no próximo clock o PC possa avançar mais um. Voltando aqui para a memória de dados, como endereço FF a gente não vai utilizar essa memória,
o tanto que está chegando aqui vai ser lixo. Nos finalmente, esse enable vai ter que estar em 0 para não gravar esse lixo. E o que estiver saindo aqui também vai ser lixo, porque o enable de escrita do banco de registradores está em 0, então o lixo que estiver chegando lá não vai ser escrito. Vamos assumir agora que o valor da entrada está em 0, então estava em 44, depois eu baixei as chaves e ele foi para 0. Poderia estar qualquer valor, porque não é uma instrução de LW. De modo que bem aqui vai sair lixo, esse MUX não importa, vai sair lixo na saída do MUX. Esse outro MUX também não importa, aqui vai sair lixo. Isso tudo porque o enable de escrita está em 0, então nenhum lixo vai ser salvo. Voltando aqui para o bloco de saída paralela, o WE está em 1, porém é o endereço FF. Então esse WR enable, como tem essa bolinha, vai para 0, desabilitando a escrita na memória, por isso que tudo isso aqui é lixo, não importa, nada vai ser salvo. Já no instante do clock, o PC vai avançar, nada vai ser salvo no banco de registradores e o valor da saída vai ser atualizado. WE é 1, endereço FF, ciente vai dar 1, o registrador vai estar ativo. No momento que ocorreu o clock, o valor que estava entrando aqui no reg data, 44, que está vindo do registrador, vai passar para a saída. Justamente isso que aconteceu. O PC avançou, finalizou a simulação. O programa que eu mostrei, a intuito de testes, fica assim. O valor que eu colocar aqui nas chaves, por exemplo, 7, vai para o registrador 3. Depois o registrador 3 vai para a saída. Posso variar aqui. O clock está bem rápido, então, à medida que eu vou colocando alguma coisa aqui na entrada, vai para o registrador 3, o registrador 3 vai para a saída. Já o código de validação da sprint é para vocês testarem se é par ou se é ímpar. FF, nesse caso aqui, é ímpar, por isso deu 1. Se eu colocar qualquer outro valor aqui par, por exemplo, 2. 2 é par. A saída está em 0. Se eu colocar 5, 5 é ímpar, a saída está em 1. 7, a saída ainda está em 1. 6, a saída está em 0. E assim por diante. Qualquer dúvida, basta me procurar. Abraço, até mais.